Um bom dia a todos. Olha eu novamente aqui, Robério Alves Sampaio, mais conhecido como o Barateiro. Exatamente às 15 para as 6. 15 para as 6 de terça-feira, 10 de junho de 2025, vos trazendo mais uma mensagem de fé e esperança em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o único em que há salvação. E a palavra de hoje continua em 1 João e continua também, eu pensava que era a última palavra a respeito dos filhos de Deus, quem são os verdadeiros filhos de Deus, mas ainda permanece, porque esse livro de 1 João dá para falar só sobre isso, outras coisas também, né, depender do pregador. Então continua sendo os filhos de Deus, agora parte 4, agora sim, finalizou, os filhos de Deus parte 4, quem são filhos de Deus aqui na terra? Porque tem dois tipos de seres humanos aqui na Terra. Tem os seres humanos que nasceram e estão vivendo a própria vida. Esses são os donos do seu dia a dia, os donos de si mesmo. E tem os seres humanos que já entregaram a sua vida a Jesus. Os seres humanos que vivem sua própria vida são criaturas de Deus. E os seres humanos que entregam sua vida a Jesus se tornam filhos de Deus. Então vamos lá. A partir do versículo 9. Versículo 10. Capítulo 5. 1 João, capítulo 5, a partir do 10. Finalizando, os filhos de Deus. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho que a Deus. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Há pecado que lhe fizemos. Se alguém, 16, que lhe fizemos agora 16, se alguém pecar, se alguém vir pecar, se alguém vê pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Vou repetir, hein? Se alguém vê o seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, orará pelo irmão, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ou da idolatria. Amém.
Então, pessoal, existem pecados que é para a morte. Vamos supor, um pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Tem pecado que não tem nem a gente não tem nem condição de orar pelo irmão, porque infelizmente não tem volta. Mas tem pecado que não é para a morte, nós temos que orar pelo irmão. E alguns aqui falam, né, sobre a vinda. Aqui fala sobre a vinda também, né? A vida eterna. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. É vindo. Muita gente, mas quanto tempo já tem isso? 2000 anos. Mas sabe por que ele não chegou ainda? Vou ler aqui para vocês, ó. Mas amados, não ignorei uma coisa, que um dia para Deus, para o Senhor, é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tárdia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus está dando oportunidade a muita gente ainda. Pelo seu infinito amor, a sua misericórdia permanece ainda. Porque quando ele vier, não tem mais volta. Não tem mais volta. Mas, caro ouvinte, ainda há tempo de você sair do estado de criatura. Você que não entregou sua vida a Jesus ainda, vou lhe falar de novo. Você permanece como uma criatura de Deus. E quando Jesus voltar agora, Jesus não vem buscar criaturas, Jesus vem buscar filhos. Aqui, ó. E no que é verdadeiro, estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. E a vida eterna. Então, gente, Jesus é Deus. Ele vem buscar os filhos dele. E a boa notícia, caro ouvinte, para você que entregou sua vida a Jesus e está vivendo erradamente, porque a pessoa que não entregou a vida a Jesus, ele pode fumar, ele pode se drogar, ele pode ser homossexual, ele pode ser mentiroso. Ele só não é filho de Deus. Quem faz essas coisas não é filho de Deus. Pode estar envolvido com feitiçaria, pode ser idólatra, pode adorar a imagem, mas ele só não é filho de Deus. Ele é criatura de Deus. Mas quem serve a Deus não pode fazer essas coisas. Então, caro ouvinte, ainda há tempo de você entregar a sua vida a Jesus. Porque você só pode fazer isso aqui na terra. Aqui na terra você pode fazer isso. Mas depois de morto, não adianta nem seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua mulher, sua esposa, sua avó, seu amigo, querer lhe prestar um culto de corpo ou uma missa, um culto ou uma missa de corpo presente, para encomendar sua alma, porque eu digo todos os dias e vou repetir, nenhum ser humano tem poder de encomendar a alma de ninguém através de nenhuma atividade religiosa, porque isso é individual, é pessoal, é entre o ser humano e Deus. Jesus fala bem claro, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai e dos anjos. E aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai e dos anjos. E para isso ele fala lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei e farei companhia a ele, e ele a mim. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Que Deus abençoe a todos, vos dê um bom dia, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o único em que há salvação.